welcome. Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano, a essa nossa eletiva que se chama Espanglês. Bem, vocês sabem, eu me chamo Patrícia Reche, eu sou a teacher de inglês de vocês, você já me conhece ao longo da jornada do ensino médio. E agora aqui no terceiro ano, infelizmente, a gente não tem um encontro normal. A gente vai ter esse encontro nessa letiva que se chama Espanglês. E vocês podem perceber que Espanglês é a junção de dois nomes, espanhol e inglês. Então, como eu disse, estarei aqui com vocês contribuindo com as aulas de língua inglesa. E quem é essa moça que está aqui do meu lado? Bem bonita. Quem será ela? Olá, meus carinhos, eu me chamo Suzana, sou professora de espanhol. Eu acredito que é a primeira vez que eles estão me vendo, né? Porque eu entrei agora, então é a primeira experiência que a gente vai ter junto. Eu espero que seja muito construtivo para vocês e eu vou estar aqui compartilhando os nossos encontros com a professora Patrícia, completando o Espanglês com espanhol. Isso mesmo. E olha só, Espanglês, como vocês podem perceber, vocês leram lá? Vai lá na tela rapidinho, mostra pra gente a capa do nosso... Olha que bonita a nossa capinha. Espanglês, espanhol e inglês para o Enem e para a vida. Então, isso aqui, o que a gente vai aprender nessa letiva? Essa letiva, ela é para o quê? Para mostrar para vocês coisas importantes para vocês estudarem, visando aí a sua prova, a maior prova importante que você tem no final do terceiro ano, para você que tem esse interesse. Volta aqui para mim, pode voltar para mim. Oi. Olha a gente aqui. Você que tem o interesse de fazer o Enem, então você tem essa oportunidade dessa letiva para que você possa se inteirar de assuntos importantes que caem, são pedidas na prova do Enem. Caso você escolha o espanhol, caso você escolha o inglês, você aqui pode, inclusive, nessa letiva, decidir qual das duas línguas você vai escolher. Exatamente, Patrícia. Então a gente vai, nos nossos encontros, preparar, dar suporte para vocês terem uma bagagem e poder com segurança fazer essa escolha lá num dia tão importante para vocês. Vocês vão escolher fazer a avaliação de inglês ou de espanhol. E para além das provas, a gente quer preparar vocês também para a vida, né? Afinal, sempre a gente vai se relacionar com essas línguas, principalmente o espanhol. Olha aquela. Não tem nada de principalmente o inglês. Eu não sei não, hein? O inglês tá aí sempre atravessando as nossas vidas, né? Mas aqui a gente não vai ficar puxando sardinha, na verdade. Você tem o livre-arbítrio de escolher espanhol e inglês. Cada um sabe da facilidade que tem com cada língua. Apesar de a gente morar aqui na América do Sul, a gente está ao redor de países que falam espanhol. Nós somos os únicos que falamos português. E o inglês, ele é o quê? A língua universal. Mas, exatamente, independentemente, você é aluno que sabe qual língua você vai escolher. Então, chega de falar... deixa dessa briga de inglês e espanhol. Esse não é o objetivo. Não é o objetivo, mas a gente vai fazer o quê? Agora, vamos lá na tela dar uma olhadinha, ou então a informação vem aqui pra gente, ou vai lá na tela, tanto faz. Temos aí Espanglês, espanhol e inglês para o Enem e para a vida. Bora lá. A eletiva Espanglês, espanhol e inglês para o Enem e para a vida... Só um minutinho aqui, professora. Vai. Tem como proposição... Opa, cadê aqui o meu bichinho? Proposição, elencar e discutir variados tópicos relacionados à língua estrangeira moderna, espanhol e inglês, ao Enem. Pode completar, professora Suzana. Prende-se ainda a resgatar a gama de conhecimentos construídos ao longo de sua trajetória escolar. Afinal, se tratando de inglês, vocês vêm desde fundamental, eu acredito que eles já viram o inglês, né? E o ensino médio. Agora, no ensino médio, vocês continuam estudando. E o espanhol, que também está com vocês aí na trajetória escolar. E mostrar a importância que há, não somente para o Enem, como a gente havia dito, mas também para a vida profissional do estudante pós-conclusão do ensino médio, profissional e pessoal, porque a gente vai ver que a gente se relaciona nesse mundo globalizado utilizando essas línguas tão importantes, né? Exatamente. E olha só, não esquecendo de contemplar os 4 eixos estruturantes que uma eletiva deve conter. São eles: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Nós vamos ver esses tópicos, como é que nós vamos trabalhar e desenvolver todos esses aspectos. Lembrando que se vocês estão aqui é porque vocês escolheram essa letiva
e nós já agradecemos por isso. Eu já agradeci? Volta aqui. Eu não sei não, eu fiquei de agradecer, mas vem cá, aluno, vem cá todo mundo. Eu agradeço você, aluno do terceiro ano, por ter escolhido a nossa letiva. A gente agradece, espero que tenha sido muitos alunos que tenham escolhido. Você com certeza sabe que você não tem inglês aí no terceiro ano, ficou com saudade da teacher, tenho certeza que você escolheu. E a Suzana também chegou agora, a Suzana tá arrasando aqui, uma ótima professora. Graças. E ainda por cima, tá completando o time comigo nessa letiva. Agradeço, a gente agradece, né? Eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. Não vão. Inclusive, nesse momento você vai entender qual vai ser o processo de informações que você vai receber nessa nossa letiva. Vamos lá para a tela novamente? Bora. Olha só. Não, ainda tem essa informação aqui, né? A letiva Spanglês, Espanhol, Inglês para o Enem para a Vida tem por finalidade incentivar e desmistificar o ensino-aprendizagem instrumental da língua estrangeira, espanhol e inglês. E olha só, as aulas serão com estudo teóricos e desenvolvimento prático nas áreas de linguagens espanhola e língua inglesa. Porém, vale ressaltar que você, aluno e aluna da mediação tecnológica, será o grande protagonista do seu trabalho, /pesquisa, /estudo, focando nos temas propostos no conteúdo programático, que agora sim que a gente vai falar do conteúdo programático, né? Vamos lá para o conteúdo programático? Esse aqui. Olha quanta aula boa que a gente tem aqui, são 20 aulas entre eu e a Suzana, professora de espanhol, maestra de espanhol. Vamos lá, começando com a nossa aula, que é de apresentação da letiva, aula 1, aula vídeo, a gente vai, essa é a nossa aula de apresentação. Na aula 2, que a gente vai gravar daqui a pouco, né, Suzana? A gente vai falar sobre o quê? Gêneros textuais mais cobrados no Enem. Olha aí o Enem aparecendo, né? Então a gente vai investigar quais são os gêneros textuais que mais caem, quais são suas características e já na aula, né, vocês vão descobrir como é que esses gêneros textuais caem no Enem. A gente vai reforçar para vocês ficarem feras. Na terceira e na quarta aula, nós vamos estudar La Rotina de Rosalía. Só que, na verdade, esse é o título, La Rotina de Rosalía. Porém, além da rotina de Rosalía, que é essa cantante, a gente vai aprender a falar, usar o vocabulário do dia a dia e vocês vão pegar esse conhecimento para vocês de estruturas que vocês necessitam no espanhol para falar sobre o dia a dia. Para explicar aqui, são 2 aulas da Rosalía, certo? Porque o meu espanhol também não é muito bom, então vou aprender muita coisa com vocês, inclusive nessa aula de eletiva. Só que temos 2 aulas aqui, mas na verdade uma aula é a de explicação, né, de conteúdo, essa aqui é de atividade, certo, professora? É, a aula 4 é aí com o professor e com a professora de vocês, que sempre são nossos parceiros, e vocês vão fazer um exercício, botar o protagonismo de vocês aí para valer, tá? E a aula 5 já começa a minha primeira aula sozinha. A gente vai ter essas 2 aulas aqui, eu e a professora Suzana juntas, together. Mas a partir da aula 3 em diante, adelante, a gente vai ficar cada uma sozinha. Então, na aula 5, pela primeira vez eu vou estar aqui sozinha neste cenário, volta aqui comigo. E essa aula 5 nós vamos falar de cognates, que a gente chama também de cognatos. Isso é uma coisa comum, tanto no espanhol quanto no inglês. Você também vai ter uma aula de cognatos, né? E os cognatos... pode. Não, tudo bem, mas os cognatos, eles são muito importantes para você, aluno, identificar no texto, saber que ele é aquela palavra que se parece mesmo, né? Você tem os idênticos, semelhantes, os meramente parecidos, e eles são muito importantes e você ganha muito tempo e uma interpretação de texto muito mais recheada de informações quando você consegue reconhecer essas palavras, não é? Seguramente, porque afinal, para completar a sua compreensão, você precisa ter o conhecimento sobre o vocabulário e as estruturas. Então, quando a gente vai falar dos cognatos e de los falsos amigos, quando a gente vai fazer o estudo comparativo entre o português e o espanhol, e a gente vai ver em qual classe de espanhol que será. Exatamente. E aí, além dos cognatos, na aula 6, agora com a professora Suzana, ela vai falar o que ela vai comunicar com vocês na aula 6. Na aula 6, seguiremos com interação comunicativa, linguagem digital. Porque aqui entra aquela parte, né? Fora que linguagem digital cai também, é cobrado no Enem, porque tudo que é linguagem aqui na área de linguagem nos interessa. Mas a linguagem digital a gente vai ver o que tem a ver com a vida de vocês, como é que essa linguagem digital conversa com o espanhol, o uso de vocês para a vida e para o Enem.
E isso a gente vai ver na aula 6, tá? E a gente segue com a professora na aula 7, professora Patrícia. Exatamente, aula 7, false friends. False friends é um assunto diferente dos cognatos, eles são aqueles que parecem, mas não são. São palavras que você acha que é uma coisa, quando chega lá, ela te engana. Ela justamente tem esse nome e não é muito correto. As pessoas falam, falso cognato, mas assim, é um termo que a gente usa, mas ela não é cognato para ser falso, tá entendendo? Não é cognato. É uma palavra. Eles são chamados de false friends no inglês, que são amigos falsos, porque eles enganam muito na questão do significado. Às vezes tem uma escrita bem parecida, tem uma pronúncia, dependendo, né, pode ser parecida, porém, significado completamente diferente do que parece. E essas palavras, alunos, eles enganam muito na hora de interpretar um texto, viu? E o Enem, ele cobra muito isso aí. Cognatos e falsos cognatos é uma coisa que ele tá de olho para ver se você sabe, porque cai muito na prova, inclusive questões que usam palavras, né, falsos cognatos para lá no meio da interpretação, da onde ele pede para você, como eu posso explicar, na hora que ele tem o comando lá do texto, né, para você procurar a resposta correta, às vezes ele manda uma palavra que é um falso cognato para você justamente achar... casca de banana, né? Isso, para você escorregar, para você achar que é uma coisa, mas às vezes vai escorregar. Vocês não vão, porque com as nossas aulas você vai ficar bem de olho nessa questão. E pegando o gancho da professora Patrícia, a próxima aula, que será nossa do espanhol, né, nosso encontro, aula 6, que em espanhol se chama classe 8, na verdade, aula 8. Então, classe 8, nada de aula. São os falsos amigos, porque é um nome, assim, popular, né? Para uma parte semântica da linguagem. Los falsos amigos, ou seja, é aquilo que parece, mas não é. Pero el termo mais correto seria los heterosemânticos, porque hetero quer dizer o quê? Diferente. Semântico tem a ver com o sentido das palavras. Então, são exatamente aquelas palavras que têm sentido, que parece, mas o sentido é diferente. Por isso que a gente tem que estar muito o quê? Ligado para não cair nessa casca de banana. E a gente vai ver tudo isso nos nossos encontros, né, prof? Exatamente. E aí, na próxima aula, que é ali a aula 9... é uma aula minha de Reading Strategy. Eu vou trazer só uma estratégia de leitura para vocês nessa aula, que é a estratégia de Prediction. Você pode perceber que a gente está ali trabalhando eu fiz assim uma questão do que mais, não é que é mais importante ou menos importante. É assim, os cognatos, falsos cognatos, deixei primeiro vocabulário ali para vocês. E logo em seguida, que é uma coisa que você precisa também para a interpretação de texto, porque se é para o Enem, a gente está falando de quê, professora? Interpretação de texto, porque o Enem, em língua estrangeira, pede interpretação de texto. E aí, o primeiro tipo de estratégia de leitura que eu vou trazer para vocês na aula 9 é a estratégia Prediction, essa que você está vendo aí na tela. Prediction, que é o ato de você prever, né? Você vai ali tentar inferir uma ideia baseada em coisas das quais eu ainda vou comentar com você nessa aula 9, coisas que você pode obter, né, ao primeiro momento que você bate o olho ali no texto. A primeira coisa que você deve fazer, que é uma coisa que a gente vai falar, né, é ler, né, o enunciado antes de você ir atrás do texto. Mas você não tem como, você bate o olho ali no texto, antes você já começa a perceber que tipo de gênero textual é, mas aí você também tem uma questão de imaginar, já tentar inferir algumas ideias só das coisas que você vê assim a princípio, de uma forma muito, muito rasa. Então, Prediction é uma técnica de leitura que ajuda muito na hora de interpretar. E aí, na nossa aula 10, que é a estratégia de leitura da professora Suzana, né? E a gente vai seguir nessa mesma pegada de estratégia de leitura, como a professora falou. O Enem tá para cobrar de você o quê? Se você é um cidadão, né, uma cidadã que consegue fazer uma leitura e uma compreensão globalizada, uma leitura e compreensão, completa, e se você traz conhecimentos globalizados também, porque o texto está ali, mas você traz seus conhecimentos, junta e completa esse sentido. Interessante a professora falar essa leitura primeira, né? Como é que chama isso em inglês? A prediction. Você falou? A estratégia. Quando a gente olha assim para o texto em espanhol, se diz que se bajar o texto. Então, só de fazer escanear ali, você já olha título, quem que escreveu, o que será que vai tratar e faz aquela pré-leitura.
Nesse encontro a gente vai ver também estratégia e como funcionam essas estratégias para ler um texto em espanhol. Exatamente, que eu acho que é a mesma estratégia que eu vou trabalhar na aula 11, porque essa estratégia chamada skimming and scanning, né, que é skimming e scanning, são também estratégias que são usadas em outras línguas, Nós tá? vamos trabalhar exatamente essa. Tanto faz, mas a reading strategy da aula 11 vai ser skimming and scanning, que é uma estratégia de leitura que você faz depois da prediction. A prediction seria a primeira de todas e depois seria esse skimming. Que é esse barrar o texto primeiro. Exatamente, isso. Eu separei ela em 2 aulas que eu achei interessante, mas também dá para fazer tudo em uma aula, mas eu quis separar. Na aula 12 é com a professora Suzana, vocês vão falar de artes plásticas. Mas antes, olha aqui para mim rapidinho, só para a gente fazer uma pequena observação. Vocês estão vendo que são os encontros, nós estamos falando das temáticas que nós vamos trabalhar, mas não pode esquecer de, na verdade, nós não podemos deixar de explicar para vocês que vocês vão ter um encontro com a gente e aí com o professor, com a professora, né, os nossos parceiros e queridos, vocês vão pôr a mão na massa, né? E vão pôr em prática o conhecimento de vocês, vão elaborar e vão exercitar o protagonismo. Então, primeiro a gente traz a temática, trabalhamos a ideia, o conceito e em seguida você vai elaborar, porque a gente já sabe que a gente aprende mesmo quando a gente começa a fazer a parte investigativa individual, não é? E seguimos com artes plásticas. Qual era porque saiu aqui da tela? Rapidão, problemas técnicos que serão resolvidos nesse momento a partir de agora. Agora a gente vai lá. Eita, vamos lá. Agora aula, você tá falando da aula artes plásticas 12. Classe 12. Exatamente. Então a gente dá sequência em artes plásticas latinas, porque se a gente está falando de Enem, se a gente está aqui falando de texto, olha aqui, ó, a gente funila, né? Enem, linguagem, então estamos em linguagem. Quando a gente está falando das estratégias de leitura, inclusive vocês muitas vezes já conhecem, porque vocês já usam essas estratégias até quando estão estudando exercitando em literatura, em português, então tá tudo conversando, tá? Isso. E artes plásticas latinas porque é quando a gente vai trazer aqui informação para enriquecer o conhecimento de vocês, para quando você se deparar ali numa avaliação ou numa conversa com um amigo, você ter gabarito, ter conversa para falar sobre artes plásticas latinas, que é muito rico e é muito importante. Informação, afinal, né, somos gente? latinos, não é? Informação não quer demais também, você conhecer, né? Vamos falar a verdade. Sim. E aí a gente tem agora aí a aula 13 de Phrasal Verbs. Phrasal Verbs é um assunto muito importante e eu não vou destrinchar ele aqui, obviamente, vou deixar durante para a nossa aula, mas se trata de verbos frasais. Então, assim, é quando um verbo se junta com uma preposição, com um advérbio, ou uma preposição e um advérbio, e ele muda completamente o sentido dele. Você acha que é uma coisa, mas na verdade ele é outra. Então, assim, é meio que um falso cognato sem ser falso, ou false friend, né, no caso, um amigo falso, mas em um outro contexto, em uma outra seara, também muito importante para você aprender. Na aula 14, vamos lá. Aula 14, a gente continua, porque o que é como se fosse uma ação dentro da nossa eletiva. Tem a eletiva, que são os tópicos, e agora no finalzinho, 12 e 14, elas irão conversar, e vocês vão ver que inclusive a atividade também que vocês vão exercitar, elas também conversam, por quê? Foi dividida a arte latina em arte latina de uma cantante. Então nós vamos conhecer e tem uma surpresinha nessa aula, tá certo? Mas como é surpresa, eu não vou falar. Eu não tô nem sabendo dessa surpresa. Eu acho que também vai ser surpresa pra mim. Mercedes Sosa. Quem é essa mulher? Vamos descobrir quem é essa mulher e qual é a importância dela. Exatamente. E na minha próxima aula, porque vai ser assim, inglês, espanhol, próxima aula... Inglês. Exatamente, nossa próxima aula, que é a aula 15, eu vou falar sobre os connectors, né? As conjunções, as conjunctions, que elas são muito importantes também para você, são as link words, você faz essa ligação, né, de uma para uma frase que tem mais sentido, né? Você coloca certas palavrinhas ali estrategicamente, nós vamos aprender também sobre isso. E na aula 16, professora Suzana? Nós vamos trabalhar a arte latina, só que agora a arte latina escrita. Vamos ver poesias, tá? Vamos estudar sobre alguns poetas e sempre fazendo link com o Enem. Então vamos ter esse conhecimento de mundo e ver como esse conhecimento de mundo é cobrado no Enem, com exemplos de algumas questões que já caíram. Eita, eu tô sentindo a câmera chegando em mim para falar da aula 17, que é uma aula que tá chegando no final da minha aula, que são os idioms and slangs, que são as expressões
idiomáticas e as gírias, que também carrega essa coisa de o significado não é ao pé da letra. Então, quando o significado não é ao pé da letra, a coisa fica mais difícil. Por isso, eu trouxe aqui para vocês um monte de coisa importante em relação às expressões idiomáticas e gírias. E a próxima aula, 18? Aula 18, nós vamos falar sobre o sentimento... vamos falar sobre a América Latina, vamos falar um pouquinho sobre geografia, acredita? Cara de pau, né? Falar um pouquinho de geografia, mas por que é importante falar sobre geografia? Porque nós vamos falar desse sentimento latino-americano que vocês vão se deparar muito nos textos, nas artes e adivinha, é cobrado no Enem também. Então, tá vendo? Tá vendo? A gente só trouxe coisa importante. E para finalizar a minha aula, que é a aula 19, eu vou ter a penúltima aula, né? A última aula com a professora Suzana, eu trouxe aí questões do Enem. Então vai ser nesse momento que a gente vai, claro que nas aulas a gente também vai ter exercícios, obviamente, mas na aula 19 só vão ser questões do Enem pra gente aplicar todas as técnicas de leitura e tudo que a gente aprendeu nessa letiva de Spanglês. E a gente finaliza com o espanhol. Vocês estão vendo que eu tô olhando aqui, ó? Tô dando uma pescadinha. Espanhol em Bolívia. Também tem surpresa, mas também é surpresa. Eles vão mais. Essa eles vão amar. Espanhol em Bolívia, porque a gente falou de América Latina, aí vai falar de Brasil, Bolívia, né? Bolívia, que é aqui do lado, e é um belo portal pra gente exercitar e trocar e utilizar o espanhol e ver como é que a gente se sai nessa, tá? Em específico, Guajará-Mirim. Guaiará-Mirim. Guaiará-Mirim. Eita, Bolívia, ó. Eu ia falar outra coisa. Como é o nome daquele? Saltenha. Saltenha gostosa. A gente vai falar de saltenha. Exatamente. Não tem como, né? Gente, então a gente já falou dos conteúdos programáticos do Spanglês. Vocês podem ver que são 20 aulas, né? Ao todo. E para finalizar, olha ali para a tela, por favor, rapidinho. Para finalizar, a gente vai ter o quê? Na distância, você vai ter uma culminância. Porque como vocês sabem ou não sabem, vão ficar sabendo agora, a eletiva finaliza com a culminância. A culminância, exatamente. Que é preparada por vocês, estudantes. Isso. Vocês vão agora vocês chegar... São protagonistas. Exatamente, professora. Eles são protagonistas e eles vão vir com que vão preparar um material para apresentar, para demonstrar que, essa letiva valeu a pena escolher. Exatamente. E esse material, você vai se tornar um pequeno professor, porque você vai dar dicas aí para o Enem. Você vai fazer um vídeo, tipo um Reels da vida, sabe? Todo mundo conhece esse tal de Reels. Eles são ótimos nisso. O Reels, que tem no Instagram, no TikTok, nos TikTok da vida aí, tudo louco. Você vai fazer esse tipo de vídeo e mostrar que você aprendeu bastante, que você também pode dominar, sim. Mas você que está no terceiro ano, né, aluno? Você já está na pontinha ali já para entrar na universidade, tenho certeza que você vai. E a gente tem uma ideia bem legal sobre esses vídeos. Quem sabe a gente não usa o vídeo, se tiver um vídeo bem legal desse vídeo, né? Com certeza vai sair de material muito legal. Aí a gente pode usar esse material, quem sabe, para passar para outros estudantes e eles serem protagonistas. Participar da nossa aula, né? Ensinam outros estudantes com dicas do Enem. Isso mesmo. E tem bastante, tá? Eu lembro que a gente teve um aluno aqui na mediação que ele era professor já. Eu estava estudando para ser professor de inglês, o rapaz. Ai, amiga, eu já tenho um aluno formado. E também, mas na mediação, esse rapaz, ele era fera mesmo. Mas de qualquer forma, eu espero que também tenha ou todos sejam da mesma forma, mas para isso você tem que prestar atenção nas aulas, tem que estudar. Lembra que aqui a nossa letiva, ela te ajuda, mas fora dela você também tem que caminhar, tá bom, gente? Exatamente. E é isso, foi um prazer estar com vocês na nossa primeira aula de apresentação. E a gente daqui a pouco vai gravar a aula 2 de gêneros textuais. Graças, carinhos, por la atenção. Vai ser um prazer estar com vocês nessa letiva. E mais uma vez, muito obrigada por ter nos escolhido. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. See you then. Bye bye. Hasta luego.